Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Nós estamos aqui no nosso curso de IPv6. Essa é mais uma de nossas aulas. Na verdade, essa é a nossa videoaula número 2, né? Onde nós vamos começar a descrever, começar a mostrar o protocolo IPv6. Então, os objetivos da nossa aula de hoje: descrever o protocolo IPv6, descrever a estrutura desse protocolo IPv6 e apresentar as regras para abreviar a anotação do protocolo IPv6. Né? O protocolo IPv6 ele é um protocolo que foi criado para resolver definitivamente o problema de endereçamento que nós estamos sofrendo hoje. Então, ele é um protocolo, ele é um endereço que ele é formado de 128 bits. Ou seja, ele tem 4 vezes mais bits que o endereço IPv4. Porém, nós temos que lembrar que quando eu falo que ele é 4 vezes maior ou tem 4 vezes mais bits, eu estou me referindo ao tamanho do endereço. Porque como são bits, né, para cada bit a mais, a gente dobra a quantidade de hosts, ou seja, a gente dobra o tamanho da rede. E com isso a gente vai dobrando o tamanho da nossa rede a cada bit a mais. Então, ele é escrito no formato hexadecimal, né? Não é mais em binário nem em decimal. Ele vai ser representado no formato de hexadecimal. E a capacidade de endereçar do endereço IPv6 é de 341 decilhões de hosts, ou seja, nós temos 341 decilhões. É muito endereço, gente. Para vocês terem uma ideia, essa medida, 1 decilhão, esse número, né? Ele é um número que é usado em medidas para medir a distância entre as estrelas. Em quantos quilômetros uma estrela está da Terra, quantos quilômetros uma galáxia tem. Então, esse tipo de número, essa grandeza, ela é muito utilizada para esse tipo de ação, para vocês terem noção do tamanho da quantidade de endereços que a gente tem no protocolo IPv6, 341 decilhões de hosts. Continuando falando um pouquinho sobre o tamanho do endereço, hoje nós somos um pouquinho mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Tá? Agora em 2014, nós somos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Se nós já fôssemos 10 bilhões de habitantes, ainda assim teríamos 3,4 vezes 10 elevado a 27 endereços IPs para cada habitante do planeta. Ou seja, é esse número aqui, ó. É um número que é difícil até de falar. A gente não consegue, não consegue expressar esse número direito. Aqui, ó. 34, depois 27 zeros, ó. 27 zeros. É um número muito grande. Isso é o número de endereços para cada habitante se nós já fôssemos 10 bilhões de habitantes. É muita coisa. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração hexadecimal. Né? O sistema de numeração hexadecimal é um sistema que usa a base 16. Né? A base que nós usamos no nosso dia a dia é a base 10, que a gente tem algarismos. A gente tem 10 algarismos. Os números de 0 a 9. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10. Quando a gente tem que acrescentar uma casa, começa a vir 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, 1 com 7, 1 com 8, 1 com 9. Aí pula para a próxima casa, 2, 2 com 0, 2 com 1, e assim a gente vai formando os nossos números. No binário, que é o método bastante utilizado e bastante conhecido pelos administradores de rede, pelos profissionais de rede, por causa do IPv4, a gente cresce apenas 1 e 0. Então é 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, e assim vai crescendo. No base 16, a gente usa do 0 ao 9 e as letras de A a F, porque não existe outros algoritmos únicos, né?
Então, a gente usa de 0 a 9 e as letras de A a F. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 16 algarismos. Cresci 1. 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6, 1 com 7, 1 com 8, né? 1 com 9, 1 com A, 1 com B, 1 com C, 1 com D e assim sucessivamente. Então, é formado de 16 em 16 algarismos, né? E 4 bits, ou seja, meio byte, pode ser representado por um único valor hexadecimal. Então, para cada valor hexadecimal, representam 4 bits ou meio byte. Ou seja, para formar um byte inteiro, eu não preciso de eu preciso de 2 algarismos em hexadecimal, 2 números, 2 valores em hexadecimal para formar um byte inteiro. E aí eu tenho aqui essa tabelinha, né? Aqui eu tenho os números em hexadecimal na parte de cima, aqui na primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho os números em decimal. E na terceira coluna eu tenho os números em binário. Então, com isso, eu consigo formar os meus números em hexadecimal, decimal e binário, certo? Depois eu tenho aqui, ó, os meus números também em hexadecimal, decimal e binário, mas em duplas, né? Então, padrões binários de bit e padrões hexadecimal de bit, né? Aqui eu tenho padrões binários, ó, padrões binários, o 0000 é o 00. Onde eu tenho que o FF representa o 1, e eu tenho muitos outros padrões aqui dentro, né? Então, para cada 8 bits, temos 2 dígitos hexadecimais. Com essas duas tabelas, essa dessa página e essa dessa página, a gente não precisa fazer muita conta para fazer a conversão. Então, eu tenho aqui, ó, um valor em hexadecimal que é o FF1A, que representado em binário fica 0001 1010. Então eu tenho aqui esse valor aqui, ó. Foi fácil, ó. Vamos pegar a de cima aqui, ó. FF, que são os dois primeiros aqui, né? FF é 1111. O 1 é 0001 e o A é 1010. Então eu tenho lá 1111 0001 1010. Certo? O sistema hexadecimal foi escolhido por ser o que tem a menor notação para o endereço IPv6. Imagina como seria se fosse em binário. Como são 128 bits, olha qual o tamanho de um endereço IPv6 em binário. Todo esse tamanho aqui, ó. Então ficaria 110000, 1010, 10000 e assim sucessivamente, né? Eu tenho muitos, ia ficar inviável da gente trabalhar desse jeito, né? Ou então em decimal, ó, 192.168.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1. Ia ficar meio difícil também da gente trabalhar. Já em hexadecimal fica C0 a 8, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0001. Que na forma abreviada fica C0 a 8, 2.2.1. Muito mais fácil, muito menor, muito mais rápido de falar. Então, e de escrever também. A gente vai ver que existem regras para abreviar o IPv6 e a gente vai entender ainda na aula de hoje como funcionam essas regras e como a gente faz para transformar esse endereço desse tamanho aqui de cima, né, num endereço, ó, nesse tamanho, nesse endereço aqui, nesse endereço pequenininho aqui de baixo. Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá? Realmente, no caso do endereço IPv6, eu concordo que a maior dificuldade logo de início que qualquer profissional tem é com a anotação do endereço.
A anotação do endereço IPv6 ela é um pouco chata para quem não está acostumada, ela é difícil, ela é muito suscetível a erro, a gente tem que tomar muito cuidado ao endereçar em IPv6, principalmente no início. Com o tempo a gente vai acostumar, a gente vai aprender a usar recursos de configuração automática, a gente vai aprender a usar abreviações, a gente vai aprender muita coisa que vai facilitar a nossa vida. Mas eu concordo que no início o mais complicado é a anotação desse endereço IPv6. Assusta logo de cara, porque a gente está falando de um número em hexadecimal que a gente não está acostumado, ou seja, é um alfanumérico, né? Eu tenho número e letras juntos. Isso a gente não está muito acostumado no sistema de numeração, e ao mesmo tempo ele é grande demais, então isso assusta um pouco a gente, né? Então, nós falamos que o IPv6 é formado de 8 quartetos ou 8 sextetos, tá? Você pode chamar de quarteto ou sexteto. Por que sexteto? Quarteto porque são 4 números. Em hexadecimal são 4. Aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4. E esses 4 números em hexadecimal representam 16 bits. Ou 2 bytes, por isso a gente chama de sexteto, tá? São 16 bits. Então, você pode chamar tanto de 8 quartetos quanto de 8 sextetos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esse aqui são 2 exemplos de endereço IPv6. 2001, 2.0db8, 2.café, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0001/64. Ah, professor, eu ouvi dizer que toda rede IPv6 de cara é /64. É verdade, toda rede IPv6 de cara é /64. Ah, isso não seria um desperdício? Não, não seria um desperdício. O IPv6 foi feito e pensado para os endereços de rede serem os primeiros 64 bits. Os últimos 64 bits servem para endereçar hosts. Parece um exagero, mas não é. Está se pensando numa internet diferente da internet que nós lidamos hoje. Então nós temos que abrir nossa mente e pensar em coisas diferentes. Nós temos que pensar nossa geração, e eu acho que as próximas 2, 3 gerações de profissionais não vão precisar se preocupar com o esgotamento do endereço IPv6. Então, algumas gerações futuras talvez um dia precisem, mas nós não vamos estar aqui para ver isso. Graças a Deus, acabou para a gente a fase da economia de endereços IPs. Nós podemos endereçar à vontade nossos hosts, né? E outra novidade no endereço IPv6 é que nós não temos mais máscara de subrede. Imagina escrever uma máscara de subrede desse tamanho, com 128 bits. Ia ser complicado, né? Então, nós só temos o prefixo da rede. Ou seja, eu coloco que a minha rede é /64, que a minha rede é /32, que a minha rede é /127. Ah, professor, rede /127, isso existe? Existe. Recentemente teve uma RFC que foi publicada que defende a /67 para links ponto a ponto. Então, quando nós falamos de links ponto a ponto, né, no início das redes, eram endereçados links com ponto a ponto também com /16, com /64, desculpa. Mas, com o tempo, isso foi acabando, isso foi passando, e hoje se endereça link serial ponto a ponto com /127. Tá? 127 sobram apenas 1 bit, ou seja, 2 endereços IPs que podem ser usados para endereçar o link ponto a ponto. É exatamente o que nós precisamos no link ponto a ponto, 2 endereços IPs, né? Ah, mas no IPv4 isso não era feito. Não era comum ser feito isso
no endereço IPv4. Mas existe também uma RFC que defende o /31, tá? E libera o /31 e muitos operadores já estão fazendo isso para que haja economia de endereço. Tá? Numa rede ponta a ponta não há necessidade de endereço de rede nem de endereço de broadcast. E no IPv6, o endereço de rede continua sendo o primeiro endereço da rede, mas ele também pode ser usado no host, ele também pode ser usado para endereçar um host. E o endereço de broadcast acabou. O conceito de broadcast é um conceito que acabou no IPv6. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso em uma outra aula, mas o que hoje nós vamos dizer que ele acabou. Então, /127 é uma máscara, é um prefixo de rede que me permite 2 endereços apenas, né, 2 bits apenas, o 0 e o 1, e aí com isso eu só vou endereçar esses 2 hosts sem endereço de rede, sem endereço de broadcast. Então a gente vai começar a falar na regra para abreviar o nosso endereço IP. Só como referência, pessoal, a RFC que recentemente libera o prefixo /127 para o IPv6 é a RFC 6164, tá? Só para referência, para vocês poderem pesquisar, alguém queira se aprofundar um pouquinho mais no assunto. RFC 6164. Então a gente tem 2 regras principais para no abreviação do endereço IP, o que ajuda muito a gente na hora de anotar ou de fazer a anotação desse endereço. A primeira regra é omitir os zeros à esquerda. Zero à esquerda não vale nada, a gente pode omitir esses zeros à esquerda. Então, em cada um dos quartetos, podemos omitir os zeros à esquerda. Exemplo, 2001, 0DB8, café, 0000, 0000, 0000, 0001. Observa que eu tenho todos os zeros à esquerda estão de cor diferente. E aí eu vou omitir todos esses. E aí vai ficar 2001, DB8, café, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1, /64. Já ficou mais agradável esse endereço IP, né? Já ficou melhor. Então, lembrando a regra, quantos zeros eu tiver à esquerda em cada um dos quartetos eu posso omitir. Beleza? Então, eu vou recomendar que vocês agora façam uma pausa no vídeo, tá, para vocês praticarem. Eu coloco aqui 3 exercícios e eu gostaria que vocês pausassem o vídeo nesse momento para praticar, certo? Vamos lá. Nós voltamos agora e nós vamos corrigir o nosso endereço, nosso exercício. Eu espero que vocês tenham pausado o vídeo para a gente fazer a nossa correção. Então, o primeiro endereço é o 2001, 0000, FE01, 0, BA2, 0000, 0000, 0000, 0023, /64. Abreviando, 2001, 2.0, 2 pontos FE01, 2 pontos BA2, 2.0, 2.0, 2.0, 2.23, /64. Nosso segundo endereço é o FE80, 2.0 DB0, 2.0100, 2.000, 000, 000, Então, abreviando, fica FE80, DB0, 100, 0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1, /64. E por último, 2001, 2.0 DB8, 2 pontos face, 2 pontos 00FF, 2.000, 2.000, 2.000, 2.003, /64. Então, abreviando, fica 2001, DB8, face, FF 0003. Vocês observaram que na hora de eu falar o FE80, eu falo FE80. Na hora de falar o FACE, eu falo face. Essa é uma outra forma da gente abreviar nosso endereço. Por quê? Eu tenho ali o 0BA2. Aqui na frente, eu vou me referir ao BA2. Né? Então, essa é uma outra forma de eu me referenciar que fica mais fácil. Então, vamos à nossa segunda regra e última regra. Tá? A segunda regra, omitindo os zeros, as sequências de zero.
Então, omita uma sequência de quartetos de zeros representados por 2 pontos, né, duplos. Então, eu posso omitir várias sequências de quartetos de zero apenas representando 2 pontos, né? Então, o meu endereço 2001 0DB8 café 000000000000000001/64, aplicando a segunda regra, eu pego todas essas sequências de zero aqui que eu pintei de vermelho nessa linha de baixo e omito com os 2 pontos. Então fica 2001 0DB8 café 2 pontos 0001/64. Beleza? Importante dessa segunda regra, ela só pode ser usada uma vez no endereço, pois pode causar ambiguidade. Se eu usar 2 vezes, ela pode causar ambiguidade. Aqui eu escrevi errado de propósito o endereço 2001 0DB8 2 pontos ABCD 2 pontos 1 2 3 4. E aí fica ambíguo, porque ele pode ser escrito aqui, ó, com 2 duplas de quartetos de zero, com um quarteto de zero aqui e 3 quartetos do outro lado, né? Aqui é um quarteto aqui e 3 quartetos do outro lado, ou 3 quartetos na frente e um quarteto atrás. Isso causa ambiguidade. A máquina, o host, não consegue saber qual o endereço certo, tá? E por último, eu posso utilizar as 2 regras juntas. Eu posso aplicar as 2 regras juntas. Então, aquele meu endereço que começou como 2001 0DB8 café 0000000000000001/64, aplicando as 2 regras, ele vai ficar, ó, 2001 DB8 café 2 pontos 1/64. Olha o tamanho que ele era no início. E olha como ele fica muito mais simpático aqui no final, ó. Fica muito melhor e muito mais simpático, né? Então, a gente aplicando essas 2 regras, lembrando que no início agora a gente vai ter muitas sequências de zero, a gente vai tornar a nossa vida mais fácil, a vida das máquinas mais fácil para interpretar também, as vidas de todo mundo mais fácil, e a gente vai conseguir fazer as nossas anotações em PV6 um pouco melhor, né? E agora eu sugiro de novo o exercício. Você pausa de novo o vídeo para aplicar as 2 regras que a gente já vai corrigir. Então, pessoal, agora a gente voltou com o vídeo, né? Espero que vocês tenham pausado. E aí a gente vai fazer a nossa correção. Primeiro exercício, aplicando as 2 regras, ele fica 2001, 0, Fé 01, Ba2, 2 pontos 23. Observa como ele diminuiu. O segundo, Fé 80, DB0, 100, 2 pontos 1. Observa que o 0 à direita a gente não mexe, ó. 0 à direita a gente não mexe. O 100, ó, 0 à direita a gente não mexe. E por último, o 2001 DB8 face FF 2 pontos 3. Alexandre, como é que a máquina sabe que dentro desses quantos zeros tem dentro desses 2 pontos? É muito fácil, não são 8 quartetos, ó. Aqui a gente tem um quarteto, 2 quartetos, 3 quartetos, 4 quartetos representados. Então são 4 com 1, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 quartetos representados aqui dentro. Dessa forma a máquina consegue resolver esse endereço de uma maneira muito simples, né? Então a gente também consegue saber o endereço, é só a gente contar quantos quartetos tem e preencher o resto com quartetos em zero. E a aula de hoje é isso aí. O nosso curso tem essa característica, algumas aulas são maiores, outras aulas são menores, para dar dinamismo, para que a gente possa conseguir estudar em vários horários também e poder não ficar chato, né? Porque aulas muito grandes na internet às vezes fica um pouco chato da gente acessar. E não tem jeito, alguns assuntos são grandes mesmo, mas a maioria dos assuntos, muitos assuntos a gente pode tratar assim de maneira mais reduzida. Essa foi nossa segunda aula do curso de PV6. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula.